E conceda a palavra ao senador Blário Maggi para que ele possa apresentar o seu relatório ao projeto de autoria do senador Wilder Moraes, que reduz a alíquota de tributos incidentes em painéis fotovoltaicos e similares. Com a palavra o senador Blário Maggi. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Encontra-se sob exame da Comissão de Serviços e Infraestrutura o projeto de lei número 167/2013 do senador Wilder Moraes, que reduz alíquotas de tributos incidentes em painéis fotovoltaicos e similares. A proposição tem por objetivo, segundo o autor da proposta, reduzir a carga tributária incidente sobre componentes de sistemas fotovoltaicos, assim como promover o uso de energias renováveis no setor de geração de energia, visando contribuir para o desenvolvimento sustentável do suprimento de energia a partir da fonte solar e promover as tecnologias de produção de calor e frio a partir de fontes renováveis. Além desta comissão, a matéria será analisada em discussão terminativa pela Comissão de Assuntos Econômicos. Em primeiro momento, em que esteve a carga na relatoria dessa matéria, entendi por bem apresentar requerimento de informação ao Ministério da Fazenda para que fossem estimadas as renúncias de receitas provocadas pela aprovação do texto. Dessa forma, o requerimento número 49/2013 da Comissão de Infraestrutura foi aprovado e remetido ao Poder Executivo. Em março de 2014, o Ministério se posicionou apresentando os dados. A renúncia da receita decorrente da aprovação da proposta seria de 12,35 milhões em 2014 e de 15 milhões, 88 milhões nos próximos exercícios. A matéria, assim, retornou à comissão para prosseguimento da tramitação. Não foram apresentadas emendas à proposição no prazo regimental. Da análise, a proposição atende os atributos exigidos pela boa técnica legislativa, estando em consonância com ditames da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, no que concerne os artigos 5º, parágrafos 2º, 12 e 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à exigência da inclusão da estimativa de renúncia fiscal no projeto de lei, que estima a receita fixada à despesa da União, entendo que o cálculo apresentado pelo Ministério da Fazenda demonstra a exigibilidade da proposta, bem como sana vícios formais para a tramitação. Não obstante, entendo conveniente estabelecer uma nova redação que permita inserir cálculos atualizados das estimativas de receita que atende os artigos 108 da Lei 13.080, de 2 de junho de 2015, da Lei da LDO, para 2015, uma vez que houve predisposição do Poder Executivo em instruir a matéria quanto ao mérito e nos termos do artigo 114, inciso 1 do Regimento Interno do Senado. Essa comissão tem de analisar e votar um relatório quanto aos circunscritos à utilização dos incentivos da energia elétrica para aprimorar a infraestrutura energética do Brasil em termos mais sustentáveis. Primeiramente, consta do Plano Decenal de Energia Elétrica 2023, que o consumo de energia elétrica aumentará em 46,1% entre 2014 e 2023, sendo o mesmo documento os segmentos comerciais e industriais responderiam por um aumento de consumo em torno de 63,3% a 34,7%, respectivamente. Assim, para entender essa demanda de modo sustentável, com a participação de fontes alternativas previstas pelo PDF de 2023, é fundamental incentivar ainda mais essas fontes de energia. Por exemplo,
A energia eólica, que em 2014 representava cerca de 4% da matriz energética brasileira, ainda é inferior em relação à participação das matrizes energéticas em outros países, tais como a Alemanha, 6%, Portugal e Espanha, ambos com 8%. Não somente com relação à energia eólica, mas também quanto às demais fontes alternativas, observa-se que o potencial brasileiro de produção ainda está bastante subaproveitado quando comparado a outros países. Entendemos que os incentivos propostos nesse projeto podem dinamizar a produção alternativa de energia, menos dependente do petróleo e de outras fontes poluidoras, como cada vez mais caras e prejudiciais ao meio ambiente. Dessa forma, vemos que o projeto demonstra ser uma solução apropriada com a solução para elevar a produção desse tipo de energia. Do voto. Em face do exposto, o voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 167/2013 com a seguinte emenda. Emenda número 1 da Comissão de Infraestrutura. Dá-se nova redação aos artigos 4º e 5º do PLS número 167/2003 nos seguintes termos. Artigo 14. Aliás, artigo 4. O Poder Executivo, com vistas no cumprimento do dispositivo do inciso 2º, caput do artigo 5º e dos artigos 12 e 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do dispositivo dessa lei e incluirá no demonstrativo que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto de lei orçamentário cuja apresentação se der após a publicação dessa lei. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício subsequente àquele em que for implantado o dispositivo do artigo 4º. Presidente, esse é o voto, só com uma pequena observação. Depois que fiz o relatório, os senadores e o senador Walter, que gosta dessa matéria, o Ministério da Fazenda fez contato dizendo que tem alguma dúvida com respeito à inclusão aqui, quando você coloca o CNAE, coloca o número que corresponde a essa atividade, ele ficou em dúvida se as lâmpadas de LED estão envolvidas aqui dentro desse negócio. Se for isso, vamos chamar assim, a renúncia fiscal ela é muito maior do que prevista. Como eu estou com um projeto já pronto há algum tempo, eu resolvi colocar sob apreciação dos colegas, até porque, como ele vai ainda para a CAI, e lá é assuntos econômicos, isso poderá ser resolvido na CAI, fazendo uma outra emenda, retirando, então, as lâmpadas LEDs. Nós damos sequência, então, ao projeto, que é um projeto meritório, né, que tem tudo a ver com o que nós discutimos, e, principalmente, é de comemorar, porque a Fazenda aceitou. Aceitou fazer uma redução não muito grande, aqui de 15, 18 milhões por ano, mas é algo importante a ser comemorado, já que a Fazenda resolveu aceitar uma proposta de um senador de redução de uma carga tributária. É isso que eu gostaria de salientar e comemorar esse avanço, que foi a primeira vez que eu ouço aqui na comissão. Muito obrigado. Senhor presidente. Em tempo de ajuste. Quero discutir a matéria, senhor presidente. A matéria está em discussão. Com a palavra o senador Walter Pinheiro. Primeiro eu quero iniciar até pelo que foi o final da fala do senador Blairo. Eu concordo plenamente que a gente pode dar sequência a esse projeto e apreciá-lo de forma mais incisiva do ponto de vista dessa renúncia, né? Que na realidade, viu, senador Blairo, eu até no dia de ontem estive com o ministro Armando Monteiro, discutindo parte, inclusive, dessa matéria, uma outra matéria que nós estamos tratando na CCT, e todas as duas devem ir para a CAI. E na CCT nós estamos tratando do PADIS. O PADIS é um programa de semicondutores que nós iniciamos em 2007. Eu tive a oportunidade de participar como deputado durante a votação dessa matéria, e esse programa vence agora. E nós estamos também brigando para renovar. E em 2014, nós inserimos no PADIS exatamente as placas solares. Na realidade, eu diria até o componente mais importante da placa solar, que é o semicondutor.
nessa lista de programas. Eu estou trazendo à luz aqui, através do solar, desse tema, para dizer que o que Vossa Excelência levanta é extremamente pertinente e eu diria até uma preocupação que a Fazenda poderia ter a menor. Porque o grande impacto agora, e o nosso ministro, inclusive, aqui esteve de Minas Energia, anteontem a EPE soltou uma outra nota importantíssima em relação a isso, o que diz respeito a, de uma vez por todas, a gente abrir, desonerar, permitir que essa área possa expandir. E aí o que mais me espanta, senador Blau, é que às vezes fica um bocado de gente querendo cobrar 17 de nada, ou arrecadar de nada. Eu não tenho uma atividade produtiva, por exemplo, para os principais componentes, atividade de produção, melhor dizendo, dos principais componentes da energia solar no Brasil. Não tenho. Então eu preciso criar mecanismos para isso acontecer. Ontem eu fiz de tarde, inclusive, uma reunião até com um grupo, trazido até pelo senador Ciro Nogueira, uma pessoa que está querendo, meu caro senador aqui do Piauí, levar para o Piauí unidade de fabricação. Então, assim, esse é um importante elemento. Então, essa medida, esse projeto que o senador Blairo Maio está relatando aqui, ele é a alavanca, é fundamental, não tem como a gente achar que nós vamos entrar nessa área e não vamos retirar parte expressiva, inclusive, de uma cobrança que é excessiva. Volto a lembrar, todo mundo aqui se recorda do que é que o ministro Eduardo Braga trouxe para a gente aqui, inclusive de carga nesse setor. O que é que significa? É muito alto, é óbvio, é natural, meu caro Lazier, que um estado, por exemplo, como o Rio Grande do Sul, como a Bahia, queiram cada vez mais arrecadar de energia. Essa é a famosa arrecadação, isso aí eu costumo dizer que é melhor do que só pescar de bomba no aquário. Porque, na realidade, o cara é indiferente, entendeu, senador Blaio? Uma coisa é a gente pegar fiscal e espalhar em um Pernambuco inteiro, Fernando Bezerra, tentando ver se é uma bodega lá no agreste de Pernambuco, se o cara está vendendo cachaça com nota. Eu não tenho nem fiscal para isso, nem a cachaça tem nota. Entendeu? A cachaça pode até ser notada depois, pelo cheiro, mas na nota não tem nada. Então, assim, é diferente da energia, meu irmão, você cobra direto. Para não deixar esse negócio da bebida de lado, na cerveja até é diferente, né, Fernando? Na cerveja bota o cervejômetro na saída, já mede ali e arrecada no alto. Mas na cachaça que é distribuída, não. Então, na energia é diferente. Só que aí eu estou falando de arrecadar, nós estamos querendo arrecadar do nada. Eu não tenho essa atividade em lugar nenhum. Qual é a atividade dessa que tem em Pernambuco, no Rio Grande do Norte? Nós não temos isso, no Mato Grosso, não temos ainda. Então, calma. É melhor a gente, inclusive, criar a política para você já permitir que alguém cresça tendo essa isenção e depois nós vamos arrecadar na escala, no ganho, com a chegada dessas questões. Então, o que eu proporia é a gente votar essa matéria. Eu, inclusive, estou envolvido até a alma lá, viu, senador Maio, na discussão nas outras comissões. Já falei, inclusive, a minha entrada nessa questão lá do partido foi a pedido até do presidente da CAI. Ele me pediu não como líder do governo. Eu disse, se você vier para cá me dar ordem como líder do governo, não aceito não, viu, seu cachorro? Mas é porque ele me pediu para poder entrar, porque a matéria vai para a CAI, ele até já brincou comigo, não, na CAI eu já entrego a relatoria, então, eu tive com o ministro da Ciência e Tecnologia, com o ministro do MDIC, porque quando o senhor fala aí de LED, por exemplo, a legislação hoje permite a gente introduzir em alguns programas, meu caro Hélio, o que nós chamamos de produtos que você põe na lista. Então, às vezes, não há necessidade de eu cravar na lei. É o que nós fizemos, por exemplo, no caso, volto a dizer, senador Blaio, essa lâmina de semicondutor que vem na placa, nós introduzimos no programa por decreto presidencial. Saiu do Ministério. Não precisou vir para a lei. Porque a gente tem no programa, a gente abre a chamada lista de produtos, ou, no caso, por exemplo, do antigo PPB. Então, você tem condição de fazer a inclusão ou até a retirada de determinados produtos de um benefício quando a Fazenda ou, principalmente, os ministérios da área fazem a chamada regulamentação. Então, portanto, a preocupação da Fazenda aí, obviamente, o aspecto deles aí é arrecadatório, eu preferiria entrar no aspecto, inclusive, quais são as possibilidades que a gente tem de auxiliar isso para o desenvolvimento. Volto a dizer, viu, senador Blaio, eu estou assim muito, mas muito imbuído
e plenamente convicto de que essa é a área que a gente tem que botar a mão para arrebentar. Eu vou até, junto com a Apex, no dia 8 de junho eu vou a um encontro em Munique, fui convidado pela turma da Apex. O governo brasileiro vai participar desse evento de solar, de 8 a 12 na cidade de Munique. Eu estou indo para esse evento e a ideia nossa é a gente começar a atrair. Você tem uma matriz desse tipo, hoje uma experiência na Alemanha, em que pese Fernando Bezerra eu achar que o modelo que está sendo adotado pelos Estados Unidos é até muito mais próprio para a gente do que o que se adota na Alemanha. Então, Hélio também conhece esse tema, conhece mais do que eu, inclusive, até porque conviveu mais tempo no setor do que eu. Então, na realidade, acho que é importante a gente aproveitar esse momento e a gente dar a nossa contribuição para isso disparar. Além dessa questão aí, senador Blaio, há um outro fator que é preponderante. Eu boto energia solar. E aí eu vou fazer como com os inversores trifásicos? Como é que eu pego essa energia e jogo para a rede? Então, se eu não criar incentivo para o inversor trifásico, para ter fabricação, e outra coisa importante, eu estou defendendo que em cada unidade da federação a gente tem uma unidade de certificação de inversor trifásico. Só tem uma hoje em São Paulo. Só é feito em São Paulo. Aliás, há inclusive acho que 3 pedidos em curso sendo analisados nesse momento. Mas por que a Universidade Federal do Mato Grosso, mais as instituições lá não podem montar uma estrutura de certificação desse tipo de material? Vamos fazer fila daqui para São Paulo para a gente certificar o que é fundamental? E outra é, por exemplo, quando o ministro veio aqui e falou por que está botando placa em cima do lago, ali são 2 coelhos com uma cacetada só, ao mesmo tempo que a gente protege o lago ali, né, Fernando, da chamada evaporação, que a água vai embora, que é um horror. Por outro lado, também eu aproveito a geração de energia na saída, eu pongo na linha de transmissão. Então, no momento em que a comporta está fechada, eu estou usando solar, vou fazendo o manejo. Portanto, são essas técnicas que a gente vai tentando exatamente consolidar e ampliar a nossa capacidade de geração de energia. Então, esse projeto aí é extremamente importante. E nós estamos com vários projetos na casa, então a ideia nossa é ir aprovando isso e o governo ir juntando essas partes. Porque se a gente for esperar também, viu, senador Blaio, a gente fazer aqui um tratado de Tordesilha, para poder, não, vamos esperar fazer a lei geral, não sei das quantas, aí, meu amigo, a gente passa uma vida e uma morte e não chega em lugar nenhum. Então, bora, mesmo que seja por partes, a gente vai conseguindo montar essa estrutura. Então, portanto, eu sugiro que a gente aprove essa matéria como, inclusive com as contribuições de Vossa Excelência, e aí a gente faz a discussão desse ajuste na CAI e tenta avançar nessa direção. Senhor presidente. Continua em discussão a matéria. Senhor presidente. Com a palavra o senador Fernando Bezerra. Para discutir, senhor presidente, eu queria inicialmente parabenizar o senador Blairo Maggi. Eu estava prestando atenção com muito cuidado à leitura do relatório dele e vi o cuidado que ele teve antes de trazer o seu relatório final, de procurar avaliar os impactos em termos de perda de receita, consultar o Ministério da Fazenda e trazer para apreciação desta comissão de forma segura, balizada. Eu digo isso porque é raro. Eu estou tendo experiências aqui em algumas comissões no Senado Federal de votação de matérias na área tributária, na área fiscal, que não tem havido esse cuidado. Portanto, eu queria parabenizar a qualidade do relatório, o cuidado, a atenção com que o senador Blairo Maggi conduziu a apresentação e a construção do seu relatório. Eu queria fazer uma sugestão. Eu concordo com o encaminhamento que foi sugerido pelo senador Blairo Maggi, apoiado pelo senador Walter Pinheiro, de que a gente possa, de fato, votar e aprovar o relatório. Essa é uma matéria que vai ter uma decisão final na Comissão de Assuntos Econômicos, mas eu sei que nós vamos passar a apreciar uma série de requerimentos, sobretudo o requerimento do senador Lazier Martins, que tem por objeto a realização de audiência pública com o objetivo de propiciar aos membros da Comissão de Infraestrutura a oportunidade de obter esclarecimentos e debater com autoridades ligadas ao setor energético brasileiro
pontos envolvendo o cenário atual do país no campo energético, planos estratégicos, riscos e alternativas afetas ao setor. A minha sugestão, senhor presidente, é que a gente incluísse nessa propositura do senador Lazier Martins a inclusão de um representante do Ministério da Fazenda para vir a essa audiência pública, e eu até posso sugerir o nome, é do secretário executivo adjunto, o doutor Fabrício, que ele é o vice-presidente do CONFAS, porque a segunda matéria na nossa pauta é um projeto da autoria do senador Valdir Raupp, que pede a isenção sobre operações de compensação de energia elétrica. Então, seria importante, porque se trata de CMS, para a gente isentar, sem ferir a autonomia dos estados, da federação, seria importante fazer uma concertação dentro do CONFAS, para que a gente pudesse aqui nessa casa se manifestar e orientar uma posição consensual dentro do CONFAS, para que não possa parecer que nós estamos exorbitando, querendo ferir a autonomia federativa dos estados brasileiros. E eu, então, voto com o relator, voto com o relatório apresentado pelo senador Blário Maggi e faço a sugestão de a gente aditar o requerimento número 22, de autoria do senador Lazier Martins, para que a gente possa ter, nesta audiência, um representante do Ministério da Fazenda. Eu quero apenas informar ao senador Fernando Bezerra e aos demais senadores que, a pedido do relator, senador Assírio Gás, o item 2, que é o PLS 249/2014, será retirado de pauta pelas adequações no relatório. Presidente. Excelência. Pela ordem. Eu concedo a palavra, antes de conceder ao senador Flecha Ribeiro, concedo ao senador Hélio. Excelência. Ele já havia solicitado, senador Flecha. Correto. Excelência, o senhor é sempre uma pessoa muito justa. Eu gostaria de deixar claro que é altamente relevante as colocações aqui colocadas pelo senador Walter Pinheiro, pela capacidade de entendimento e de síntese de situações fundamentais para esse desenvolvimento desse tipo de energia aqui no nosso país. E eu mesmo, o senador Walter Pinheiro e demais senadores aqui presentes, recebi esses dias um grande fabricante aí querendo instalar aqui no Distrito Federal, como tem esse outro querendo instalar na Piauí e em outros estados. Então, nós precisamos incentivar para que haja, porque aí não vai ser mais arrumar imposto do nada, vai ter realmente de onde tirar. Hoje, nós precisamos incentivar para que realmente se instale no nosso país e que tenham condições realmente de fabricar a preços competitivos para que os nossos consumidores, os nossos micro e pequeno empresário possam realmente adquirir esse importante instrumento. E essa questão dos investidores são fundamentais para isso, e por isso é que eu faço das palavras do senador Walter as minhas também, é de alta relevância. Concordo plenamente com o relatório aqui lido pelo senador Blário Maggi, e não tenho dúvida que na Comissão de Assuntos Econômicos poderemos arredondar qualquer coisa que haja ainda de dúvida com relação ao projeto. Com relação à questão das audiências públicas, eu apresentei recentemente também aqui um requerimento sobre essa questão. Tem agora esse o nosso nobre senador Lazier, e tem também um outro que foi apresentado pelo senador Wilder sobre os mesmos temas aí, a gente sugerindo uma série de pessoas a fazer essa audiência pública sobre essa questão da matriz energética. Eu acolho todas as proposições aqui colocadas pelo senador Bezerra e pelo senador Blário, eu acho que pelo senador Lazier. Acho que a gente poderia juntar esses 3 requerimentos, fazer um grande ciclo de debate sobre esse tema, ter uma decisão realmente bem pautada sobre ele, para a gente poder orientar nossos pares no sentido de melhor encaminhar essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Está em discussão
o relatório do senador Blário Maggi sobre o projeto do senador Wilde que reduz alíquotas de tributos incidentes de painéis fotovoltaicos e similares. Com a palavra, o senador Flecha Ribeiro. Presidente, senador Garibaldi Alves Filho, senhores senadores, senhora senadora, nós somos favoráveis ao parecer do senador Blário Maggi. O senador Lazier Martins apresentou um requerimento para que pudéssemos fazer uma audiência pública para tratar sobre o setor energético brasileiro. E ele indica algumas autoridades no seu requerimento. O senador Fernando Bezerra pediu que fosse incluída um representante do Ministério da Fazenda, e eu solicito, com a concordância do autor do requerimento, também a inclusão do coordenador do CONFAZ, que representa todos os secretários de Fazenda dos estados, que é o secretário de Fazenda do Estado do Pará, doutor José Tostes, porque o projeto ele prevê uma redução ou não tributação sobre a energia gerada por painéis fotovoltaicos. É importante isso. O Brasil tem que avançar nessa área de geração de energia fotovoltaica. Ainda é uma energia de alto custo e que é necessário que haja incentivos, não só do governo estadual, não. Tem que ter do governo federal também, para que nós possamos ter efetivamente a instalação de um parque que tenha uma participação importante na geração de energia no nosso país. Então, não só, como eu disse, o fotovoltaico, como o eólico, que já está avançando, está bem mais avançado que o fotovoltaico, inclusive já viabilizando o custo da geração com o custo das térmicas, que complementam e dão segurança ao fornecimento de energia para o crescimento do nosso país. Agradeço ao senador Flecha Ribeiro. Continua em discussão, em votação. Presidente, queria fazer com a palavra o senador Elmano. Queria ressaltar, senhor presidente, a iniciativa do Wilder Moraes, relatado nesse instante pelo nosso estimado senador Blário Maggi, para o estado do Piauí. Nesse momento, nós estamos negociando para a instalação de um projeto que vai gerar 800 megawatts em um projeto. O que isto representa? Nós temos uma usina hidroelétrica no estado do Piauí, a usina de Boa Esperança, que gera 237 megawatts. Ou seja, esse projeto de energia solar, um projeto de energia limpa, alternativa, vai gerar praticamente 4 vezes o que a hidrelétrica de Boa Esperança, instalada e inaugurada em 67, gera hoje no estado do Piauí. De outra parte, as condições naturais do estado, e que temos 3.000 horas de sol ano, que mostra a capacidade de geração de energia elétrica, ou, aliás, de energia solar do nosso estado. Então, isso é importante, principalmente quando está se instalando um projeto dessa envergadura, e também um grupo da Coreia do Sul está pretendendo implantar no estado um projeto para a produção de placas fotovoltaicas e também de fabricação das lâmpadas de LED. Então, creio que esse é um projeto muito importante e que esperamos também que amanhã nós talvez viemos apresentar projetos também com relação à energia eólica,
que os projetos em análise para o estado do Piauí é de uma envergadura muito grande, inclusive no médio e longo prazo, que vamos gerar 6.000 megawatts de energia eólica e energia solar. Então, eu creio que isso é muito importante. Eu queria parabenizar, nesse momento, todos os senadores desta comissão e também a relatoria feita pelo nosso estimado senador Blairio Maggi nesse instante. Era essa consideração que eu tinha a fazer, senhor presidente. Está encerrada a discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão em votação o relatório do senador Blairio Maggi. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, com as emendas, a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para seguimento da sua tramitação.